No vídeo de hoje eu vou te contar o segredo para se alimentar de forma saudável e gastando pouco. Mas para começar, eu quero que vocês me comentem aqui nos comentários, coloquem aqui nos comentários se você já sentiu que é impossível comer bem com o preço dos alimentos como anda, principalmente aí no Brasil, tá? Tudo cada vez mais caro. Eu sei disso, por isso que eu tô fazendo, um dos motivos eu tô fazendo esse vídeo, pois as minhas mentoradas do Brasil, o tempo todo elas reclamam dos preços das coisas aí. E coloquem isso como justificativa, tá bom? De não seguir o meu protocolo. Será que tem um jeito acessível de garantir todos os nutrientes do dia a dia? Eu garanto pra vocês que tem sim, tá? Então, vem comigo, vamos aprender como organizar sua alimentação de forma simples, incluindo alimentos altamente nutritivos e que te garantem saciedade sem gastar seu fígado, viu? Só que pra isso você precisa entender o que realmente significa comer saudável. Dá uma olhada nesse biscoito aqui, ó. Ele tem um nome fit só pra começar, só pra vocês verem o que vem por aí. Esse nome fit bem grande, de cor verde na embalagem, pra dar aquela impressão de mais saúde. E tem uma pessoa com os braços abertos, como se finalmente ela estivesse livre pra comer quantos biscoitos quiser. Afinal, esse é um biscoito saudável, né? O problema é que de fit ele não tem nada. Quando se compara as calorias, níveis de carboidratos, proteínas e gorduras deste biscoito com um biscoito bom, um biscoito recheado comum, eles são praticamente iguais. Alcalindas, pasmem, até que a quantidade de fibras do Nesfit é um pouquinho maior, mas não se engane. Consumir esse biscoito fit todos os dias está longe de ser considerado saudável. O mesmo acontece com barrinhas de cereal, que se aproveitam do nome Nutri no rótulo, mas no fundo estão recheadas de açúcar, ou às vezes até de gorduras saturadas em excesso. Ambos os ingredientes que sabemos que contribuem para a obesidade e doenças cardiovasculares. Isso sem contar com os produtos que se dizem orgânicos, ou veganos, que também carregam um alto teor de açúcar e gordura. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou morfologista, mentora de mulheres, escritora de um livro, O Poder da Escolha, onde eu ensino aqui também no livro a vocês terem escolhas conscientes para viver junto comigo até 120 anos. Bora que bora? Voltando aqui falar sobre as barrinhas, eu fiz alguns vídeos já falando de barrinhas que falam ser fits, mas na verdade são um verdadeiro pé na cova. Agora também quero que vocês compartilhem aqui nos comentários se alguma vez você já parou para reparar a importância desse tipo de etiqueta. Muitas vezes nós somos levadas a acreditar que precisamos desses produtos fits para termos saúde. Como normalmente eles são mais caros, você coloca na cabeça assim, tem que ser caro para ser saudável. Não. E pior, se você tá sem dinheiro, se você não tem dinheiro para ter uma vida saudável, pensa assim que comer bem não é para você. Olha, tira isso da cabeça. Deixa eu te contar uma coisa. A verdade é que comer saudável não é comer produto fit. Comer saudável é ter uma alimentação balanceada. Olhar para sua semana e balancear os nutrientes para atingir o seu objetivo. E sim, tem várias formas, tá, de alcançar isso sem pesar no bolso. Antes de contar a primeira maneira, tá? Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e bora que bora receber conteúdos novos, dicas de saúde todos os dias. Bora que bora? Bom, como eu disse, para alcançar o seu objetivo, sim, tem várias formas de alcançar isso, sem pesar no bolso. A primeira é você priorizar alimentos in natura, alimentos vivos, com o melhor perfil nutricional. Eu sei que ninguém vai no supermercado para ficar olhando a tabela nutricional de tudo, mas o segredo dos alimentos in natura, que difere dos alimentos ultraprocessados, que são os que concentram açúcar, sal e gordura, os natura são ricos em um tipo de nutrientes, normalmente sem trazer o excesso indesejado de outros. Por exemplo, o inhame é uma excelente fonte de carboidratos, as carnes brancas oferecem proteínas com pouca gordura, verduras e legumes são fontes de açúcar, vitaminas e minerais quase sem calorias extras. E o melhor, alimentos em seu estado menos processados costumam compensar. Se você olha para o que eles entregam de nutrientes e o quanto eles custam quando comparados com os ultraprocessados, isso significa que você vai gastar bem menos para obter cada vez mais nutrientes. Olha, por exemplo, os ovos, considerados uma super fonte de proteínas, enquanto caixinhas de barras de proteínas pode custar até 40, 35 uma caixa. A caixa com 30 ovos custa aí no Brasil em média de R$20. Uma barrinha tem cerca de 11 gramas de proteína. 2 ovos tem cerca do quê? De 12. Ou seja, se você contabiliza os ovos, são até mais baratos do que as barrinhas de proteínas. Só que eles são muito mais saudáveis, tá? E ainda olhando para proteína, 1 quilo do peito de frango, altamente proteico e com baixo teor de gordura, custa também uma faixa de 21 o quilo do frango. Me diz aí, quanto tá custando a sua cidade? Eu tenho mentorados nos 4 cantos do Brasil e eu sei que cada lugar tem um valor. Agora o exemplo, pro café da manhã. Enquanto o creme de ricota com 200 gramas custa de mais ou menos R$15, 200 gramas, uma ricota fresca tem maior teor de proteína, menos gorduras, conservantes que o creme. Custa cerca do quê? R$50 ou R$2 a grama. É mais barato. Parece que o ricota
fica mais barato quando você compra ela separada, mas eles colocam um anúncio tão esquisito, tão complicado que a gente não entende nada. Eu pesquisei nos supermercados aí, pude ver, por alguns segundos até eu fiquei confusa, como eles expõem os valores para confundir a gente, pra gente não ver quanto tá custando mesmo. E pra gente não falar só de proteína e gordura, vamos ver um alimento que é riquíssimo em carboidrato, que é o carboidrato bom, açúcar boa, que é a batata. Comparada a produtos processados como chips ou macarrão instantâneo, a batata in natura é mais vantajosa, tanto nutricionalmente quanto no custo do pacote. Chips industrializados com 115 gramas custa cerca de 7 a 10 reais. Que tão absurdo. Transformando em quilo, vai para 58,83 o quilo. Apesar de ser rico em carboidrato, o chips vem acompanhado de gorduras saturadas e sódio, com pouquíssima fibra nutricional. Já a batata in natura custa cerca do quê? De 5 a 7 o quilo, que dá a cada 100 gramas o valor de açúcar que você precisa, além de fibras e minerais. O mais interessante é que alimentos in natura, além de serem acessíveis, podem ser combinados para criar pratos que contêm todos os nutrientes necessários para uma alimentação saudável e ainda podem ser gostosos. Eu tenho aqui um e-book com receitas criadas por mim, com tudo que o seu corpo precisa, proteína, gordura e açúcar. Se você tem interesse, eu deixei ele completo aqui nos comentários fixados para você dar uma olhada e escolher a melhor receita. Então, deu para perceber que os alimentos ultraprocessados parecem mais baratos quando você coloca na ponta do lápis e compara os preços por quilo e os nutrientes a cada 100 gramas no rótulo. Os alimentos in natura ainda têm preços bastante interessantes. Mas tem outra dica, tá? Que eu preciso te dar para você comer bem, gastando pouco, que é o quê? Planejamento das suas refeições. Planejar o que precisa ser comprado na semana ou no mês é uma das melhores estratégias para comer bem e gastar pouco. Sério, quem nunca saiu de casa para fazer compras básicas e volta com tudo que estava fora da lista? Chocolate, biscoito, refrigerante. E sem o básico, uma dica importante que eu uso é ter uma lista fixa pessoal, que contém o essencial para preparar todas as receitas das minhas alimentações, da minha alimentação, da rotina. Eu criei uma app para você pôr no seu celular. Você pode deixar a sua lista salva, pronta. Ela está em fase de lançamento. Logo, logo vocês vão saber mais detalhes e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Agora, voltando à lista. Eu divido a lista hoje, a lista grande, em 3 listas. Uma para o supermercado, onde eu vou comprar a maioria dos produtos industrializados, material de limpeza, essas coisas para casa. Aquela que eu uso para comprar os peixes, os frangos. E aquelas que eu vou pro sacolão, tá? Onde eu vou comprar frutas, verduras, legumes. Assim, eu olho diretamente, olho pra despensa, fica mais fácil para mim observar o que tá faltando e não comprar as coisas desnecessariamente. Você tá até aqui é porque você tá gostando do vídeo. Então já coloca aí, ó, o like, já curta esse vídeo para que ele possa ser transbordado na vida de outras pessoas. Além disso, você vai me ajudar, tá? E voltando na lista, comprando nos locais que são especializados em vender cada produto, como um sacolão para frutas, você economiza, porque os preços lá são mais baixos. Optar por produtos da estação também faz toda a diferença no bolso. E claro, na qualidade. Nas verduras, nas frutas da época, elas saem mais frescas, normalmente mais saborosas e têm os preços mais baixos. Mas não adianta nada você ter planejado se os alimentos que você põe na despensa estragam e tem que ser jogado fora. Por isso, o terceiro ensinamento para comer bem, gastando pouco, é aproveitar os alimentos ao máximo, evitando desperdício. E se liga, tá? Porque tem um monte de coisa que você vai mudar aí na sua alimentação, vai virar a chave aí na sua cabeça depois que você saber os dados. De acordo com a ONU, 60% do desperdício acontece em casas depois que o alimento foi comprado. Pasmem, são em média 94 quilos de alimentos desperdiçados por pessoa por ano em média. Na hora de fazer sua lista de compras, pense em alimentos que possam ser aproveitados em diferentes momentos. Aqueles pedacinhos de cenoura que você não usou para fazer a salada pode ajudar a rechear um sanduíche no final da tarde. Se sobrou o frango, desfia ele, coloca na torta que você vai fazer. Fica uma delícia numa torta de amêndoa. Aproveita a estratégia, é importante você aproveitar tudo, tá? A beterraba, a casca da beterraba, o cabo da beterraba para você colocar naquele suco que eu faço para vocês aqui de manhã, para vocês verem nos meus vídeos. Tem muita coisa para oferecer. Se eles forem comprados no quilo, as cascas, os talos, as sementes, muitas vezes são descartados, mas são altamente nutritivos. Quem aí corta o talo do brócolis e joga fora? Conta para mim aqui nos comentários. Se você pensa numa boa parte do brócolis, tá no talo. Pega o brócolis, coloca ele no a vapor. Ele tem uma quantidade tão grande de fibras, vitaminas e minerais, não joga fora. Cozinha ele no vapor 2 minutos. Ou come ele cru, com fio de azeite, limão, ervas, fica uma delícia como appetizer. O talo da couve, o resto do peixe do dia anterior. Faz uma farofa feita com cuscuz marroquino. Não precisa ser aquelas farofas prontas, cheias de sódio. Pode ser simplesmente uma farinha de amêndoas, que você mistura tudo e fica uma delícia a farofa de farinha de amêndoas. Fica mais barato, a semente de abóbora você junta, a maioria das pessoas joga fora, mas junta ela, faz uma torrada no forno, fica um alimento riquíssimo em fibras. E para você que estava aí criticando quando eu comparei os chips industrializados com a batata in natura, sabe aquelas cascas da batata que você descascou e normalmente você joga fora? Tudo no forno junto com a semente de abóbora, que você vai ter um lanche chips assado delicioso, com
um valor altíssimo de fibras, de carboidrato, que é açúcar boa, encontrado nessa receita. Isso vale também para as cascas de cenouras, isso vale para as cascas de beterraba e qualquer outro legume que você faz. O céu é o limite. Quando se fala de evitar desperdício na cozinha, nossa, você pode fazer muita coisa. E ainda tem a dica, tá? A dica da feira. Muitos vendedores dão desconto no final do dia porque sobram e eles querem jogar fora. Não significa que você vai comprar estragado, tá? A não ser que o produto esteja mofado, você pode comprar os outros, mas para evitar o desperdício. Armazenar os alimentos corretamente para prolongar a durabilidade, evitar que eles estragam antes do consumo. Folhas verdes, você guarda elas nos potes com papel toalha para absorver. A umidade dos cereais, você tampa bem. Os grãos devem ser armazenados em pote, de preferência de vidros, ou com tampa bem selada para evitar pragas, e as frutas maduras que você não comeu podem ser congeladas para fazer vitaminas sobremesas. Mas existe um mito de congelar podem perder os nutrientes, mas definitivamente não é maior do que você jogar o alimento fora. Para pensar sobre isso, tá? Olha a quantidade de dicas que eu estou dando aqui pra você. Eu quero te pedir pra você compartilhar esse vídeo, porque tem um monte de pessoas que precisam saber disso. Vamos transbordar esse entendimento pras pessoas, pro mundo inteiro. Agora, uma dica surpreendente pra nós, administradora do nosso lar, pra nós comermos saudável sem gastar muito, é preparar as refeições da semana em um único dia. Cozinha em grande quantidade a comida da semana, vai automaticamente te fazer economizar gás, água. Agora, o mais relevante de tudo é a economia financeira. Preparando a marmita, você sabe exatamente o que você vai comer ao longo da semana. Você pode planejar melhor para seguir uma dieta específica. A marmita é como um cinto de segurança. É um cinto de segurança, ela garante a sua proteção para não além da conta no almoço e na janta, você não comer além da conta. E ainda pode definir exatamente a quantidade de comida que você vai colocar nas receitas, os nutrientes de cada refeição. Cozinhando uma quantidade de legumes no vapor, no forno, você pode colocar uma travessa inteira e dá para semana inteira. Organiza, congela, só deixa a salada para você fazer na hora. Só um exemplo, tá bom? Agora você decide a travessa de legumes, quanto a dica da salada. Eu uso bastante aqui em casa. Agora, o número 2 é o menos óbvio, talvez o melhor de todos, que é o quê? O ganho de tempo. Pode ser que você se sinta incomodado ao ter que parar um dia da semana para cozinhar para a semana toda, mas o ganho de tempo que você tem comendo marmitas que já estão prontas, só você abrir o congelador, a geladeira, é absolutamente positivo para sua produtividade. Além dos nutrientes certos, você só pega e joga na panela, ó, pronto, você economizou, você ganhou 1 hora e meia na frente do fogão e pode dedicar esse tempo a um projeto de renda extra, um momento com a sua família, um momento para exercício que você vive falando que não tem tempo. Durante o meu processo de emagrecimento, as marmitas me ajudaram muito. Eu fazia pra semana, isso me ajudou muito na hora das compulsões. Por quê? Eu tinha muito pânico de cozinhar. Então, eu aprendi que fazendo as marmitas e preparava, eu só tirava a minha marmita na hora de comer e tava leve, tranquila pra fazer a comida pra família. O momento de preparar a comida pra família no início me trazia muito pânico. Aí eu comecei a produzir essa comida semanal em um momento de calmaria na casa, sozinha, sem barulho. Isso me ajudou muito e eu tenho certeza que pode ajudar também. Agora eu quero saber o que você já colocou na ponta do lápis e vai começar a fazer já. Qual vai ser os seus 10% que você vai começar imediatamente. Conta pra mim se vocês acham que essas dicas estão te ajudando a aproveitar para se organizar. E aproveita, faz aquilo que eu te pedi. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, vamos ajudar outras pessoas a receberem esse vídeo e ter uma vida transformada com muita sabedoria. Lembre-se que buscar a sabedoria nas coisas mais complicadas as fazem se torná-las mais simples. Bora que bora pro próximo vídeo, tô esperando vocês. Bora!